sejam banidas pelo rugido do leão da tribo de Judá. Oh Jesus, Tu és o nosso general de guerra, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E Ele diz nessa noite, nessa manhã: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós clamamos pelo Teu socorro nessa hora, Pai. Nós clamamos pela Tua voz, pelo Teu rugido sobre nossas casas, sobre nossas famílias. E dizemos: vem Jesus, reina, reina sobre nós. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Venha o Teu reino sobre Salvador. Venha o Teu reino sobre o Brasil. Venha o Teu reino sobre cada casa, sobre cada família. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Oh, clamamos por Ti, Rei dos reis. Bendito seja Teu nome, Jesus. Bendito seja Teu nome. Você pode dar um aplauso lindo a Ele nessa manhã? Aleluia, glória a Deus. Podemos sentar. Agora também vou poder sentar, né? Agradecer o presente aqui, aproveitando que está ao vivo. A minha amiga Mâmbia, ela me presenteou com esse banco. Quando ela me deu logo, eu não consegui usar porque eu estava muito barrigudo. Aí eu sentei, a barriga ficou assim, né? Querendo estourar os botões da camisa. Aí eu tinha duas opções. Ou serrava o banco, para ficar mais baixinho, esconder a barriga atrás do púlpito, ou emagrecia, né? Eu preferi emagrecer, ficou melhor, né? Então quero agradecer a Mami aqui, não sei se ela vai assistir essa live, e dizer que nós somos muito gratos pela sua semente. Jesus pregava sentado, muita gente não sabe disso. Os grandes mestres no passado, quando eles queriam que toda a multidão ouvisse eles pregavam em pé. Mas quando eles queriam que somente os interessados escutassem, eles se sentavam. Porque quando você está em pé, o fluir, né, do diafragma ajuda você a fazer a voz chegar mais longe. Mas sentado não, você não tem a mesma pressão. Então, quando um mestre, Jesus fazia isso, se você for ler o sermão de Jesus, a maioria deles, Jesus está sentado. Inclusive, o sermão mais importante da face da terra, que é o sermão da montanha. Mateus 5:1 começa assim: subindo Jesus ao monte das oliveiras, assentou-se. E os seus discípulos se aproximaram dele. Então, a ideia de Jesus, ao pregar o sermão da montanha, era que só os interessados ouvissem. Então ele se senta e então os interessados fazem o quê? Chega para perto. Quem quer aprender, chega para perto, né? E aí eles iam e se aproximavam porque eles estavam demonstrando: não, a gente quer ouvir essa palavra aí, essa palavra é para a gente. E essa ideia justamente de ministrar sentado que Jesus seguiu, era a ideia dos grandes mestres. Se eu quero falar para a multidão, eu proclamo. E proclamar eu preciso estar de pé. Mas se eu quero falar assuntos importantes, e eu quero que as pessoas realmente entendam, eu não vou desperdiçar o que eu vou falar. Então, quem estiver interessado, se aproxima, né? Se achegue para receber a palavra. Amém? Então, se achegue. Estamos ao vivo pela internet, na nossa página da igreja, e também no meu perfil no Facebook.
E eu estou recebendo aqui um comentário do Peru. Los hermanos de Peru estão com nós nesta manhã. Minha amiga Joyce Selém, esposa de Pepe. Quantos lembram do Pepe? Pepe é da igreja Te Quiere Mucho. A ti, a Joyce, um saludo desde Brasil, a toda tu casa. Que o Senhor siga te bendecindo muito. Então, Pepe, meu amigo, Pepe Selém, o homem mais forte da América Latina, esteve conosco. Quero que quando passar essa pandemia aí, Pepe volte. Quantos querem que Pepe volte? Amém. Ouve o amém aí da igreja, Pepe. Pepe e Joyce são amigos muito queridos e nós os amamos muito. Queridos, hoje nós teremos, pela primeira vez, depois que estamos fazendo culto online, a transmissão da ceia. A transmissão da ceia. Aqui na Igreja de Cristo, nós temos um padrão na ceia. Logo quando nós iniciamos o ministério, nós fizemos uma mensagem, e só que eu nunca gravei essa mensagem. Ela foi pregada, na verdade eu acho que eu gravei, mas foi em áudio, e eu não sei onde está esse áudio. Então, nós ministramos sobre o que nós acreditamos sobre a ceia e como deve ser a ceia do Senhor, que é sobre isso que eu vou pregar hoje. Eu ia pregar outra ministração hoje, mas aí como está sendo a oportunidade de nós ministrarmos pela primeira vez a ceia online, eu quero aproveitar para falar sobre o que cremos em relação à ceia e como funciona a ceia aqui na Igreja de Cristo. Não significa que todo mundo que vai ouvir a gente pela internet, pessoas de outra igreja, que elas devem deixar de ceiar na igreja que elas estão, porque algumas coisas que a gente faz meio que foge ao padrão do que a religião estabeleceu sobre a ceia. E aí a primeira lição que a gente aprende sobre a ceia é que a ceia não é nossa. A ceia é do Senhor. Essa é a primeira lição. Primeira lição é essa: a ceia não é nossa, a ceia é do Senhor. E na mesa do Senhor, os filhos serão sempre bem-vindos. Isso é uma verdade bíblica. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a ceia. Nós vamos falar sobre o que nós cremos em relação à ceia. Nós, Igreja de Cristo, cremos em relação à ceia. E como é uma mensagem que vai estar na internet, não sei qual é a repercussão que isso vai ter, mas o nosso sistema de crença em relação à ceia é tudo que nós vamos falar hoje. E nós estamos convictos e respaldados na palavra de que algumas coisas que nós vamos falar, e apesar de 90% das igrejas não fazerem, é a maneira bíblica de se fazer. Então a gente vai falar de algumas coisas aqui polêmicas, né, em relação ao padrão que temos da ceia. Então a religião ela sempre tenta dificultar as coisas, só que Jesus é simples. Ele ensinou com simplicidade, ele viveu com simplicidade e ele estabeleceu o caminho simples. Só que a religião vive tentando costurar o véu que Jesus rasgou, colocando dificuldades para que os homens se acheguem a Deus, quando Deus já fez tudo o que era necessário para que o homem se achegasse a Ele. Então algumas pessoas têm muito medo de Deus, por conta do Deus que a religião pintou. O Deus carrasco, assassino, sanguinário, parece mais eu ia falar um nome aqui, mas em respeito à religião que eu ia falar, eu não vou falar. Parece mais uma coisa aí do que Deus de verdade, do que o Deus da Bíblia, o Deus de amor. E a ceia é de longe o maior ato profético da Bíblia. Maior ato profético. Jesus disse que nós deveríamos celebrar a ceia uma vez ao mês. Amém? Amém? Amém nada. Jesus disse que nós deveríamos celebrar a ceia uma vez por semana. Amém? Ele disse que nós deveríamos celebrar a ceia quando? Todas as vezes que nós nos reuníssemos no nome dele. Quer dizer que todas as vezes que a gente tivesse culto, a gente teria que cear? Sim. O erro já começa aí, né? Que a gente transformou a ceia em um ritual religioso e não em um momento simples da comunhão. E aí o texto que eu quero ler inicialmente, que é Atos capítulo 2, um dos textos que nós amamos aqui na Igreja de Cristo, do versículo 44 em diante,
Vamos ler do 43. Não, 42. Pega logo o negócio todo, a bênção é completa, também. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí diz: e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveravam, mantinham firme o fundamento. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 44 de Atos 2. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E aí novamente repete a palavra perseverança, diz: e perseverando unânimes, todos os domingos, todas as quintas, quantos dias eles perseveravam juntos? Todos os dias da semana. Em 2 lugares. No templo, detalhe, tenho que explicar isso. Eles não iam ao templo para congregar. Eles iam ao templo para falar de Jesus para o seu povo. Porque o templo era judaico. O templo não acreditava em Jesus como Messias. Os regentes do templo eram da antiga religião judaica. Então esse no templo aqui, é porque eles iam até o templo, eles aproveitavam para participar, porque eles não abandonaram o judaísmo, eles apenas inseriram o Messias no judaísmo, por isso hoje existem os judeus messiânicos. E os judeus messiânicos, eles guardam todos os padrões da antiga aliança que não foram abolidos. Porque muitas pessoas fazem confusão em relação a isso. O que ficou e o que foi abolido? Então, as leis que foram estabelecidas foram 613 mandamentos. Quantos? Não foram 10. O decálogo, que é os 10 mais conhecidos, são a base desses 613 mandamentos. Desses 613 mandamentos estabelecidos, alguns eram leis cerimoniais, e aí 90% delas, 99% foram abolidas, que eram as leis de sacrifício, os rituais, leis cerimoniais. Mas as leis morais, por exemplo, as leis morais não foram abolidas. Elas deveriam ser cumpridas. As leis morais falam sobre o socorro ao órfão, à viúva, sobre a honestidade, sobre como o pai pagar, sobre que se você matou o jumento do seu irmão, tem que restituir ele, se não for restituir, tem que pagar o tempo de colheita dele, que o jumento trabalhava para produzir. São leis morais. As leis morais falavam da higiene. Então, como não tinha latrina, né, se alguém defecasse, tinha que enterrar, para não expor a comunidade a enfermidades. Vamos dizer que hoje esse enterrar a latrina seria usar máscara nas ruas. Isso é uma lei moral. Então as leis morais e civis eram interessantes. Uma das leis morais, né, que era a lei da misericórdia, dizia que se a tua árvore cresce para fora da cerca, todos os frutos que nascerem fora da cerca não colha, para quando o viajante ou o estrangeiro passar, ele ter o que comer. E quando você estiver fazendo a colheita, que você colocar a saca de semente e fruto nas costas, aquilo que for caindo pelo caminho, não pegue, para que os pobres tenham o que recolher da colheita. Essas leis não foram abolidas. Na verdade, nós é que não cumprimos elas da maneira que deveria ser. Então, os judeus messiânicos, e a igreja se tornou a igreja judaica messiânica, eles iam ao templo, mas esse templo aqui não é um templo cristão. O primeiro templo cristão foi construído muitos anos depois por Santana, que era mãe de Constantino, né? Que de santa não tinha nada, mas a mãe do imperador construiu o primeiro templo, que foi uma basílica em homenagem a Pedro.
E aí então a igreja saiu das casas e foi para o templo oficialmente, e aí começou toda a tragédia que pode se pensar no que diz respeito à igreja. Porque a simplicidade da mesa foi trocada pelo glamour do templo. O evangelho foi instituído por Jesus para ser algo desfrutado em família. Então, na simplicidade da mesa, não tinha cadeiras para pessoas importantes. Quando mudou para o templo, tinha lá, o imperador sentava, quando o imperador entrava, todo mundo tinha que ficar de pé. Daí surgiram os púlpitos e as cadeiras nas plataformas, mas essa nunca foi uma ideia de Jesus. O mestre sentou com os seus na mesa, e não só sentou com os seus, lavou os pés deles. Essa ideia de importância dentro de templo é uma ideia pagã, não é uma ideia bíblica e divina, de que o pastor tem o seu lugarzinho ali reservado, mas é honra. A honra para o pastor é ser um bom servo. Essa é a honra que ele deve ter. O resto é recompensa. Então, eles se reuniam, perseveravam no templo, e partindo o pão, eles não partiam pão no templo. Partindo o pão em casa. Não partiu o pão no templo. Porque os cerimoniais do templo eram judaicos, não eram os cerimoniais que Jesus estabeleceu. Quando Jesus foi ceiar com seus discípulos, ele ceiou aonde? Provavelmente na casa de Maria, mãe de Marcos, que eram das seguidoras ricas de Jesus, né? A história diz que ela era dona do jardim do Getsemane. Tinha dinheiro a mulher. E Marcos, que é o jovem que correu nu, o único evangelho que fala isso é o evangelho de Marcos, envolto no lençol, não sei se vocês já leram isso. Então provavelmente a ceia aconteceu lá. É para ela que Jesus manda o recado e diz assim: reserva aí o cenáculo. O que era o cenáculo? O cenáculo era como se fosse a parte de cima daqui. Era um lugar, as casas dos ricos tinham um cenáculo. Como era o cenáculo? Já está dizendo, cenáculo vem de quê? Ceia. Lugar de cenar. Ceia. Então os ricos tinham um lugar específico para ceiar. Esse lugar tinha uma mesa rasteirinha, porque não tinham cadeiras, era como as mesas orientais, e era forrado de tapetes ou carpetes, e se comia sentado no chão. A mesa baixinha, né? Então, o cenáculo era um privilégio dos ricos. Então, Jesus pede para reservar o cenáculo. Ele não faz a ceia no templo, ele faz a ceia só com os seus. Só com os seus. E existe coisas que acontecem na ceia, que Jesus celebra, a última ceia, que é narrada por cada escritor do Evangelho de uma ótica diferente. A minha ótica preferida é a de João. João capítulo 13 é o meu capítulo favorito de toda a Bíblia. Ah, vai acabar a Bíblia na Terra, você tem direito de escolher um capítulo. Me dê João 13. Eu quero, tá bom demais para mim. Porque ali fala tudo o que eu preciso saber para amar Jesus. E tudo que Jesus sabia a respeito de si mesmo está ali. Ele sabia quem ele era, o que o Pai tinha entregue nas suas mãos, qual eram as pessoas que ele devia amar, o que ele veio fazer aqui. Ele sabia tudo, está ali no capítulo 13. E ali é o episódio para mim, mais extraordinário de toda a Bíblia, em relação à humildade de Jesus. Não somente porque Jesus lavou os pés dos discípulos, porque qualquer rei poderia lavar os pés dos seus servos. Qualquer magnata poderia lavar os pés dos seus súditos. Mas ali é o Criador lavando os pés da criatura. É diferente. Ali é o Criador se inclinando diante da criação. Uau! É outro nível. Ali, para mim, é a prefiguração do que Paulo escreveu em Filipenses 2, que diz que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
Aí Paulo vai e diz: antes, esvaziou-se, humilhou-se a si mesmo e se fez homem. Já era humilhante. E na forma de homem, desceu mais um nível. Esvaziou-se e tomou a forma de servo. Então, Jesus é o nosso padrão de humildade. Jesus nos ensina o valor da humildade de uma maneira que nenhum historiador pode descrever, por mais sublimes que sejam as palavras. Aquela cena de João 13 na ceia, ela é uma cena que todas as vezes que eu leio me arrancam lágrimas. Mexe comigo. Eu já usei minha imaginação, eu falei aqui para vocês sobre leitura contemplativa da Bíblia, ou oração, adoração contemplativa. O que é isso, pastor? Nunca ouvi falar disso. O Richard Baxter escreveu um livro extraordinário que eu recomendo que você leia. Todo discípulo de Jesus precisa ler esse livro, que é o livro A Celebração da Disciplina. Eu já o li 3 vezes. É aquele livro que volta e meia eu estou assim, precisando de uma sacolejada de Jesus, aí eu pego ele lá na minha biblioteca e em uma semana eu leio. Tão gostoso que é, eu não consigo parar. A celebração da disciplina. E o Richard, ele fala lá nesse livro sobre adoração contemplativa. E ele fala uma coisa muito interessante, ele fala de um dos maiores presentes que nós recebemos de Deus, a imaginação. A imaginação é uma das ferramentas mais poderosas na mão de Deus ou do diabo. A grande graça, né, e aí o Richard Baxter chega a fazer uma afirmação que muitos consideram perigosa, mas ele diz que a imaginação é a característica que mais nos aproxima de Deus. Porque na minha imaginação eu posso ser quem eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. É claro que vai ser só imaginação, mas eu posso. E ele diz assim, na sua imaginação você é todo poderoso. Só que como só existe um todo-poderoso, o Deus todo-poderoso, ele limitou, fazendo com que a imaginação fosse um fundamento para os sonhos. O livro de Provérbios vai dizer, como imaginou na sua alma, assim é. Então, significa que você não vai além daquilo que você acredita ou imagina. Por isso, eu cuido muito da minha imaginação. E quando eu leio a Bíblia, alguns textos específicos, eu faço o que eu chamo de leitura contemplativa, que é fechar os olhos e imaginar a cena. Eu leio o texto todinho, depois eu fecho os meus olhos e entro lá. No dia em que Jesus ceiou com eles. Todas as vezes que eu entro nessa dimensão aí, irmão, eu me quebranto, eu choro, porque eu fico impactado, porque a cena ela é totalmente extraordinária, é a última ceia. A Páscoa era algo comum para os discípulos, eles eram judeus, mas Jesus transforma a Páscoa em ceia. Ele explica todo o propósito da Páscoa, ele é o Cordeiro. O Cordeiro tinha sido morto, ele ia ser morto. E nos ensina grandes lições. Uma delas, quando ele vai lavar os pés de todo mundo, e Pedro diz, epa, o meu você não lava não. Que é isso, Jesus? O senhor é o mestre, vai lavar meus pés? E aí Jesus responde algo para Pedro que é muito forte. Que para mim é o conceito fundamental de toda aliança verdadeira. Jesus diz para Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Os pastores da nossa geração inverteram isso. Eles dizem assim, se você não lavar os meus pés, você não tem parte comigo. Não precisa ligar não, tá bom aqui, tá fresquinho. Se você não lavar os meus pés, você não tem parte comigo. Esse é o discurso dos pastores da nossa geração. Só que Jesus disse o contrário. Jesus disse o seguinte, se eu quero ter aliança com o Peixoto, eu tenho que estar disposto a lavar os pés dele. Foi o que Jesus disse para Pedro. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo não.
Jesus não disse: Pedro, se você não lavar os meus pés, eu não sou seu Senhor. Não foi essa a conversa. Então, o que Jesus ensina é o princípio: você só pode ser honrado por quem você está disposto a servir. Não posso cobrar honra. Honra não se cobra. Honra é resposta ao serviço prestado com amor. Porque honra é sustentada por um único sentimento. Um único sentimento sustenta a honra. E esse sentimento se chama gratidão. Quando você é grato, obedecer não é sacrifício. Obedecer só é sacrifício quando você precisa ser convencido da obediência. E aí eu me lembro do filme O Conde de Monte Cristo, um filme extraordinário, maravilhoso, quando o personagem principal chega em uma ilha e tem a opção de viver ou morrer ao disputar uma luta com o melhor lutador de facas do grupo. E ele luta e vence, mas só um dos dois tem que ficar vivo. Quem vencer tem que matar o outro. E apesar de vencer, e saber que o outro, se vencesse, o mataria, ele resolve não matá-lo. E diz: não vou matar você. Sim, mas se você não matar ele, não pode ir os dois no barco, só tem um lugar, então eu fico com ele. Ou você leva nós dois, ou a gente fica aqui nós dois na ilha e arruma um jeito de sair daqui. Então você vai deixar ele vivo? Vou. Então a partir de hoje ela é responsabilidade sua, tudo bem. E aí quando o capitão do navio sai, aquele homem que ia matá-lo, se vencesse, mas foi vencido, pega na mão dele e diz assim: eu devo minha vida a você, a partir de hoje eu morro por você. E se torna o servo mais leal daquele homem. Totalmente movido por um sentimento que gera honra, gratidão. Então, João capítulo 13 é a narrativa da ceia, para mim, mais extraordinária. Ali vem os fundamentos principais da ceia. O primeiro deles é que a ceia não é, a mesa da ceia não é minha. Não é a ceia da igreja de Cristo, é a ceia do Senhor. Que infelizmente, nesses anos inteiros, foi sendo transformado em um ritual. Um ritual, em muitos lugares, de exclusão. Um ritual, em muitos lugares, de exclusão. A exclusão começa logo quando nós tiramos as crianças da ceia. A criança não pode cear não, porque não é batizada. Jesus nunca disse que a ceia era para quem era batizado. Não existe nenhum texto na Bíblia que diga que Jesus disse: só vai ceiar quem for batizado. Nenhum. Nenhum texto. Só existe uma condição que tira de você o direito da mesa: se você não for filho, se você não tiver reconhecido Jesus como Senhor. Mas reconheceu Jesus como Senhor, automaticamente batizou. Pelo menos deveria ser assim, porque era assim na igreja primitiva. Mas a exclusão começa quando as crianças são tiradas da ceia. Aqui na Igreja de Cristo, as crianças participam da ceia. E nós orientamos aos pais que eles devem instruir o porquê a ceia. Se não souber, vem até a mim, que eu ensino, para que eles ensinem. Porque é papel dos pais ensinar o Evangelho. A Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho. É assim? É? Ensina a criança no caminho. Os pais têm que estar no caminho. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Então, por que as crianças participam da ceia aqui conosco?
por uma fala simples de Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, Jesus era uma pessoa famosa na sua época. Ele abalou as cidades onde passou. Então eu imagino que as pessoas diziam para as crianças, já ouviu falar do profeta Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias, né? Já ouviu falar de Jesus, o profeta, tal, tal. As crianças, né? Toda criança tem um super-herói, gosta de admirar alguém. Criança é assim. Chega um dia que Jesus chega em um lugar e aí tem um monte de criança querendo ver Jesus. E aí o que a religião faz? A religião tem a exclusão como padrão. Não, ele não tem tempo para menino não, para criança não, está aqui para brincar, é assim? Não, deixa quieto. Tá. Fechou a porta do acesso para as crianças. Aí alguém, sei lá, fala para Jesus, as crianças estão aí, querem te ver. Jesus disse, não impeça elas de virem até mim. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino. Aí o texto lindo, né? Vamos ler? Deixa eu encontrar aqui. Mateus 19, 14. Olha só, o interessante é que quem estava repreendendo era o discípulo, né? O discípulo de Jesus também era laço às vezes. Mateus 14, 13 diz assim, trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos. Por que pusesse as mãos? Deixa eu explicar por quê. Porque impor as mãos, na tradição deles, era um sinal de bênção, era liberar a bênção. E orasse por eles. Mas os discípulos os repreendiam. Não, mestre não tem tempo para isso não. O mestre tem mais o que fazer. Jesus, porém, disse, deixai. Não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino. Então aí começa já uma das travas da religião em relação à ceia. Criança não pode ceiar. Bom, como é que os cidadãos do reino são excluídos da mesa do reino? Se Jesus disse que tem que deixar vir as criancinhas até ele, e ele é o pão é ele. O pão da ceia não é ele? Eu sou o pão da vida. Você diz, deixa vir, porque delas é o reino. E aí Jesus falando daquela mulher cananeia, quando ela vem buscar a cura para sua filha, Jesus diz para ela assim, olha, não é lícito pegar o pão dos filhos. Então a primeira condição para você participar da ceia, você precisa ser filho. Como é que se torna filho, pastor? A Bíblia vai dizer, em Romanos capítulo 10, versículo 15 em diante, que se alguém crê em Jesus Cristo com seu coração e o confessa com a sua boca, está salvo, se tornou filho. Então vou usar esse ponto daqui a pouco para falar de outra condição que a igreja exclui, mas vamos segurar aqui um pouquinho, amém? Nas crianças. Então, as crianças são cidadãos do reino. Jesus deixou claro que esse reino tem uma mesa. E Jesus dizendo à mulher cananeia, ele disse, o pão é para os filhos. Então se o pão é para os filhos, por que excluir os pequeninos da mesa? Eu não sou a favor de que você simplesmente dê o pão e o cálice para a criança e não explique para ela o que está acontecendo. Aí é um erro. Mas os pais precisam instruir os filhos e dizer, ó filho, nós vamos ceiar hoje. E a ceia representa a morte de Jesus por nós. Um dia
lá no Egito, Deus mandou que matasse um cordeiro e que passasse, né, o sangue nos umbrais das portas, que as pessoas comessem o cordeiro, e esse cordeiro morto representava o cordeiro de Deus que havia de vir. E um dia Jesus veio, o cordeiro de Deus, morreu por nós, com seu sangue nos comprou, e quando nós ceamos, nós anunciamos essa morte redentiva e anunciamos também que ele vai voltar para resgatar a cada um de nós. Então, quando você estiver comendo aqui do pão e do cálice, não é um lanche. Até porque parece lanche, né? Porque hoje é um pedacinho, um negocinho. Mas como eu falei, quantas vezes eles ceiavam? Uma vez ao mês, uma vez ao ano? Todos os dias. Porque o pão e o cálice estavam presentes, né? Na verdade, o pão e o vinho estavam presentes na maioria das refeições deles. O vinho era uma bebida cultural para eles, como o refrigerante é para nós. Alguns países são assim. Eu fui para a Argentina, você vai comer, tem vinho na mesa. E não é vinho, suco de uva não, tá? É vinho, vinho. E todo mundo bebe, até as crianças. Só que não bebe para embriagar-se, bebe uma taça. Todo mundo bebe. Quando os crentes saem do Brasil, eles ficam chocados quando eles descobrem que o único país da América Latina, pelo menos ao meu, não sei se tem outro, mas o único país que eu conheço da América Latina onde os crentes não tomam bebida alcoólica é o Brasil. Todos os outros que eu fui da América Latina, os crentes tomam bebida alcoólica. Esse é um assunto ainda muito polêmico, não é o assunto de hoje, amém? Mas a ceia da igreja era feita com bebida alcoólica. Pastor, o senhor tem como provar isso? Tenho. 1 Coríntios capítulo 11. Não falo nada que eu não possa provar. Primeiros Coríntios capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Ele começa falando da ceia no versículo 17. E aí ele traz várias lições sobre a ceia. Que a gente vai falar elas hoje ainda. Ok? Mas como eu falei do embriagar-se, eu vou destacar só um versículo só. Tá? Que é o versículo 21, que diz assim: porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outros... Assim uns ficam com fome e outros... Faz o quê? Olha, irmão, eu já tomei suco de uva de estourar, viu? Eu nunca me embriaguei, não. Só existe uma maneira do cidadão ficar embriagado. É se esse suco aqui não for suco. For vinho. Então quer dizer que o vinho que Jesus tomou na ceia com os discípulos era vinho de verdade? Que era. Se não fosse, os fariseus não diziam assim: por que os discípulos de João jejuavam, os teus come e bebe? Bebe água? Não, Jesus transformou água em vinho, mas era vinho, assim, pastor, era vinho sem fermento. Irmão, todo vinho é fermentado. Não existe vinho sem fermento. Se você pegar e fizer um suco de uva, você fizer e deixar ele lá, e ele fermentar, não foi assim que Noé ficou bêbado? Se você na sua casa pegar a uva e fizer o vinho e deixar lá 2 anos, não precisa nem isso tudo não, deixar fermentando no sol. Quando fermentar, que você beber, vai ficar legal. Vai ficar igual um amigo meu que foi para Portugal, e aí antes de ir para o culto, o pastor falou: vamos no mercado comer um bacalhau e tomar um vinho do Porto. Na cabeça dele, de crente brasileiro, era um vinho, suco de uva da pérgola, né? Aquele lá que a gente gosta. Aí quando colocou, ele tomou, ficou com vergonha de dizer não, tomou a primeira taça, né? Ficou com vergonha de dizer não, tomou a segunda taça.
Tomou a terceira taça e de lá foram para o culto. Quando deram a oportunidade para ele pregar, ele chegou e falou: que essa é a igreja capaz do Senhor. Eu não sei se a igreja está cheia. Eu só estou rendo tudo dobrado. Mas glorifica, igreja. Glorifica que Deus está nesse negócio. Então, assim, o vinho que eles tomavam. E aí, apesar de estar dizendo aqui que o vinho que eles tomavam era um vinho de verdade, aí eu quero deixar bem claro aqui, tá? Que aqui na nossa comunidade a gente usa o suco de uva. Amém? Para não ter problema depois, né? A gente usa o suco de uva, respeitando o quê? O padrão de crença do Brasil, onde muitas igrejas têm muitos ex-alcoólatras. Então, em respeito a essas pessoas que tiveram um problema com álcool, nós usamos o suco de uva. Mas eu não posso dizer que na Bíblia era suco de uva. Eu tenho que falar a verdade. Porque ninguém se embriaga com suco de uva. Ok? Então tem que explicar para a criança: olha, isso aqui é o cálice que representa o sangue de Jesus. Isso aqui é o pão que representa o corpo de Cristo. E só então permitir que a criança coma. Mas do ponto de vista bíblico, as crianças devem participar da ceia. E aqui na Igreja de Cristo, elas participam. Segunda coisa que eu quero falar antes de entrar na questão da ordem da ceia, né, porque eu vou voltar para cá para esse texto. Tem que ser batizado. Biblicamente falando, não existe nada que afirme isso. O que a Bíblia diz é que tem que ser filho. Ah, mas só é filho se for batizado. Então o ladrão da cruz não é filho, foi para o inferno. O que te torna filho? Aí, primeira coisa, outra coisa que a religião fez. A religião transformou o batismo em água. Acho que o microfone está caindo aqui. Acho que a bateria está indo, não? A religião transformou o batismo em água, nas águas, em uma forma incondicional de salvação. Ou condicional, perdão, de salvação. Então o que é que a religião diz? Olha, você tem que se batizar, senão vai para o inferno. Não, eu creio que o batismo deve seguir a conversão imediatamente. É uma crença minha. Aceitou Jesus? Aceitou. De verdade então vamos batizar. Agora, não tem que passar por classe de batismo. Não. A Bíblia não diz para ensinar e batizar. A Bíblia diz para batizar e ensinar. Ide pelo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. Não diz ensinando e batizando. Vou fazer aqui uma classe de batismo para você ter certeza. Não. Filipe foi encontrar o eunuco. Leu para ele Isaías, explicou. Quando terminou, ele disse: eis aqui a água. O que me impede de ser batizado? Ele disse: nada. Você crê em Jesus? Crê. Então vem aqui. Água. Carcereiro lá de Filipos. Paulo foi para a casa dele. Quando ele ia se matar, antes dele se matar, Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Ele creu, aí diz: foi batizado ele e toda a família. Então o batismo deve ser imediato. Eu não estou desconsiderando nem descaracterizando o batismo, ok? Eu acredito que o batismo ele tem que ser imediato. É tanto que eu sou favorável às igrejas que têm um batistério lá. Aceitou Jesus, eu já fui em igreja assim, que culto de domingo, aceitou Jesus, logo depois do culto tem batismo. A pessoa nem volta para casa, já volta batizado. Inclusive, os mormons, que são uma seita, são assim. Se você for num culto na igreja mormon, você aceitar Jesus, você sai batizado. Que nem Jesus de verdade, mas beleza. Então, eu creio no batismo, não estou falando contra o batismo, amém? Dizendo assim, não, fique sem batizar, não. Se você crê, eu costumo dizer que o batismo é como se fosse o casamento na aliança. Não quero ficar namorando, paquerando com Jesus, eu quero Ele. E já que eu quero, eu vou me batizar. Então, aquele que crê e for batizado será salvo. Aí tem gente que pega esse texto e coloca como absoluto. Se crê e não batizou, está condenado. Não é isso que o texto diz. Não é isso que o texto diz. Até porque o batismo em águas, ele é apenas um símbolo do batismo verdadeiro. O batismo verdadeiro aconteceu na morte de Cristo. Romanos capítulo 6 diz que na sua morte fomos batizados. Primeiro porque a água não lava pecado. O que lava pecado é o sangue do Cordeiro de Deus. A água é apenas um símbolo.
Assim como o pão não é o corpo de Cristo, nem o cálice que tomamos é o corpo. Isso aqui simboliza o corpo. Mas o que acontece? Vamos dizer que a gente tem um culto aqui hoje, veio alguém nos visitar e é dia de ceia, e antes da ceia nós fazemos o famoso apelo. E alguém veio à frente e disse: quero aceitar Jesus. Já pode participar da ceia. Aceitou já, pode participar. E qual é a perspectiva bíblica que nós usamos para isso? Bom, tem muitas, mas eu vou falar de duas. O ladrão na cruz. O ladrão na cruz disse: olha, morreu. Será que o ladrão na cruz foi salvo? Quem acredita que ele foi salvo? Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. E a Bíblia diz que na eternidade vai haver a ceia do Cordeiro. Um dia nós iremos ceiar com o Cordeiro. Uhul! Vai haver a ceia do Cordeiro. Será que o ladrão da cruz vai ficar de fora só olhando, chupando dedo? Não deu tempo. Batizar. E agora? Não acredito nisso. Ele vai estar lá ceando conosco, comigo, com você. Então funciona o seguinte, da seguinte maneira: a pessoa aceitou Jesus, pode cear? Pode. Pode cear. Porque se ela morrer agora, vai cear na eternidade. Se vai cear lá, porque não pode cear aqui, se é a mesa do mesmo dono. Só que lá não tem gerente na mesa. Aqui tem. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: Jesus é o caminho, a religião são os pedágios. A religião põe pedágio, é assim: não, porque você tem que... Não estou descredibilizando o batismo. Se converter, o primeiro incentivo que eu dou: você precisa se batizar. A dúvida maior é: não estou preparado. Não, se você aceitou Jesus, não precisa de preparo não, você precisa só batizar mesmo, o resto ele faz. Ninguém consegue se preparar para receber Jesus. Se preparar, você não precisar de Jesus. Então aqui na Igreja de Cristo o padrão é: aceitou Jesus, participa da ceia. Outra polêmica que tem, essa agora que eu vou falar é mais polêmica ainda. A irmã é crente, o marido não é. E o cidadão não quer casar de jeito nenhum, civilmente. Então algumas igrejas dizem: não, a irmã não é casada, a irmã é amaziada, então a irmã não pode participar da ceia não, mas pode dar dízimo. Não podia dar dízimo também não. Não podia dar oferta também. Quer dizer, da ceia você não participa, mas seu dízimo eu quero. Que conversa errada é essa? Jesus não recebe você, mas recebe seu dinheiro. Que história errada é essa? Não, porque a irmã não pode, porque sabe a irmã... Bom, a grande pergunta é: a Bíblia diz que estarão dois numa cama, um será levado, outro será tirado. Na minha concepção, isso está falando de que um é do Senhor e o outro não. Ou se ele vai ser levado e vai cear na mesa do Cordeiro, aqui eu vou proibir? Não vou fazer isso. Não, mas assim, tipo... Primeiro, deixa eu explicar uma coisa muito importante. O casamento civil, ele tem que ser praticado. Mas ele não tem que ser praticado porque ele oficializa o casamento diante de Deus. Ele oficializa, já está dizendo, é um casamento civil. Ele oficializa o casamento diante dos homens. Do ponto de vista bíblico, o que é casamento? Unir-se sexualmente está casado. É claro que virou uma palhaçada. Todo mundo pegando todo mundo. Mas da visão bíblica era uma pessoa só para a vida inteira. A exceção para essa regra seria se a pessoa morresse. Mas se adulterou, a opção divina é perdão. Se não conseguiu perdoar, precisa de tratamento para conseguir. Agora, se tentou, fez de tudo para perdoar, lutou, mas o outro tomou os caminhos dele, biblicamente falando, você está livre. Mas eu sempre incentivo: lute e perdoe. Tenta restaurar. Não olha como opção de saída, não.
pecado, adultério, não é opção para sair de casamento. É opção para restaurar. Essa é a visão divina. Então, aí diz assim, não, você... Seu marido não quer batizar, irmã? Ou seu marido não quer aceitar Jesus, você não quer casar, então você não pode participar da ceia. Mas o dízimo você traz, viu? Não podia receber dízimo também, não. Então, a religião, ela favorece as regras que lhe convém. Então, se a gente tiver aqui uma irmã na igreja, quem quer que seja, e ela é casada, ou ela vive junto com uma pessoa, e o cidadão não quer aceitar Jesus, mas essa irmã é uma irmã piedosa, que tem o Senhor, que tem uma aliança com o Senhor, vou fazer de tudo para que ela case. Se ela não tiver dinheiro, eu pago do meu bolso para ela casar. Se o problema for financeiro, ô pastor, meu marido falou que quer casar, mas não tem dinheiro, eu pago. Mas se o cidadão lá disser assim, não caso, não quero, ela não será impedida de participar da mesa, porque a mesa não é minha, a mesa é do Senhor. Assim como ela tem direito de vir ao altar trazer a semente dela, eu não posso rejeitar na mesa quem eu aceito no altar. Eu não posso rejeitar na mesa quem eu aceito no altar. Então eu tenho que aceitar, porque Deus não aceitou, não foi a oferta de Abel. O texto diz, Deus aceitou Abel e sua oferta. Primeiro Deus aceita a pessoa, depois a oferta. Então se eu aceito a oferta da pessoa, por que eu vou excluir ela da mesa? E eu conheci igrejas que tinham caráter punitivo, que dizia o seguinte, não dizimou esse mês, não ceia. Tinha até o cartãozinho de dízimo para conferir se o dízimo chegou. É verdade o que eu estou falando. Muitas igrejas que você vai, tem lá, você entra, tem lá um muralzinho do dizimista, com o nome de todo mundo lá, né? Geis, Elisângela, Gabriel, Rainel, Célia. Aí tem lá, marcando, né? O dia, o mês, tudo, certinho. O valor que a pessoa dá de dízimo. Aqui, nós temos um princípio sobre dízimos e ofertas e primícias. Qual é o princípio? Ensinar. Ninguém pode ser obrigado a entregar dízimo e oferta. Primeiro que Deus não vai receber. Por obrigação não vai. E aí lá no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 5, diz que aqui na terra, homens mortais recebem, mas no céu aquele que vive para sempre. Dando a entender que o meu dízimo e a minha oferta, por mais que seja entregue a um homem mortal, está chegando no Senhor. É o que está escrito em Hebreus, eu creio nisso. Então a fidelidade, ela deve ser movida por gratidão. Como eu falei, eu não sou dizimista e ofertante por medo do devorador. A nuvem de gafanhotos está chegando. E daí? Nem roça eu tenho, mas se tivesse, lá ele não entrava. Por que ele não entrava? Porque aquele que controla os gafanhotos garantiu: eu repreenderei o devorador, eu repreenderei. Devorador não é demônio não, viu? Os pastores que transformou o devorador em demônio. Porque tem um demônio chamado devorador, tem outro chamado cortador, tem outro demônio chamado migrador. Mentira, irmão, é mentira da religião, não tem demônio com esse nome não. Me mostra na Bíblia onde é que tem um demônio de nome devorador. Lá em Malaquias 3, vai estudar. Malaquias não está falando de demônio, está falando de gafanhoto. Existiam 4 categorias de gafanhoto, 4. O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. 4 gafanhotos. Você sabe o que é mais interessante nessa questão da fidelidade? É que o gafanhoto, ele não é um ser inteligente. Ele é uma criatura. Mas sabe o que mais me deixa impressionado mesmo de verdade? É que tinha a roça aqui do fiel e a roça do infiel do lado. Muitas vezes nem tinha cerca, não precisava, cerca é coisa dos nossos dias. O que dividia a propriedade era uma linha que um sabia, ali é seu, ali é meu. Mas o gafanhoto vinha. Na roça do infiel ele cortava tudo, devorava tudo. E não entrava na roça do fiel. Não entrava um.
Um, por causa da fidelidade. Então eu não devolvo dízimos e ofertas por causa que eu quero receber algo. Eu devolvo dízimos, ofertas e primícias dentro do princípio que a gente ensinou aqui. Não devolvo para receber, devolvo porque recebi. Até porque Deus não é dono de 10% do que eu tenho. Deus é dono de tudo na minha vida. Acordei hoje, estou de pé porque Ele quis. Se Ele não quiser, você nem levanta da cama. Nem respira durante o dia. Então essa história, né, de que às vezes é usado as argumentações financeiras para obrigar os irmãos a fazer o que tem que ser feito, seja em relação à ceia ou o que for, não. A ceia é do Senhor, assim como o altar é dele. E quando eu falo altar, perceberam que aqui não tem, né? Aquilo que o povo bota e chama de altar, né? E nunca vai ter. Nunca vai ter. Você nunca vai ver aqui uma plataforma aqui, mais alta um pouquinho, onde os indignos não podem subir. Só o clero. Só os mangangão, né? Não, nunca vai ter. Primeiro porque é o seguinte, altar, esses altares. Isso aqui é o altar do Senhor. Não é. Nunca foi. Porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens. O altar do Senhor é aqui, ó. Se aqui estiver alinhado, você sobe em qualquer lugar. Agora, se aqui estiver desalinhado, você pode estar sentado na melhor cadeira lá em cima, vestido com o melhor terno. Para Deus não vale absolutamente nada. Então, quando eu falo altar, eu creio no altar, mas eu creio no altar de verdade. Que altar? O altar que surge todas as vezes que 2 ou 3 se reúnem no nome dele, tem um altar. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, tem um altar. Na sua casa, debaixo do viaduto, debaixo do pé de manga, na praia, onde for. Reuniu no nome dele, tem um altar. Não é um pedaço de madeira. São corações alinhados com o Senhor. O altar é o lugar do sacrifício, onde é o altar? Vou responder de maneira muito simples. O altar verdadeiro é o lugar onde o sacrifício de Cristo é honrado e reconhecido. Aonde o sacrifício de Cristo é honrado e reconhecido, tem um altar de verdade. Isso é fato. Então, precisamos mudar a nossa mentalidade. Abandonar conceitos religiosos e abraçar o evangelho da verdade. O verdadeiro evangelho nos liberta. Não nos aprisiona nem nos obriga a nada. O verdadeiro evangelho me dá liberdade em Cristo, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, voltando à irmã, que é casada com um cara que não quer casar, ela ceia, pastor? Ceia. Ceia sim. E o senhor batiza ela? Claro. Claro que eu batizo. Se ela crê no Senhor. Mas o marido dela, eu não tenho nada a ver com o marido dela, eu vou fazer tudo para ganhar ele para Jesus, mas se ele não quiser, que ele vá sozinho. Mas ela, eu vou honrar a fé dela. Fazer de tudo para honrar a fé. E aí, se não recebe, não pode ceiar, não recebe o dízimo dela também não, aí você vai fazer certo. Mas se faz uma coisa, tem que fazer outra, porque você não pode rejeitar na mesa quem você recebe no altar. E, para fechar, que já são 11h38, vamos falar aqui o texto onde Paulo resolve escrever para a igreja de Corinto, a igreja mais problemática da Bíblia, a igreja de Corinto. Corinto é um bálsamo para os pastores. Quando o pastor acha que a igreja dele dá problema, leia Corinto para você ver o que é a igreja com problema. Você está pensando que problema, essa desculpa de hoje, gente que sai da igreja, eu saí da igreja porque eu vi muitos problemas. Você não vai ver problema no cemitério, que está todo mundo morto. Onde tiver gente tem problema. Eu estava falando sexta-feira no
na aula da blindagem emocional que pastor é o bicho mais besta que tem na terra, é pastor. Por quê? Porque chega uma pessoa na igreja, o pastor, eita glória, chegou mais um, chegou no mínimo 7 problemas, num pacote só. Porque eu divido a vida das pessoas em 7 áreas: espiritual, emocional, relacional, familiar, financeira, física e sexual. Se a pessoa tiver um problema em cada uma dessa área, chegou um pacote, 7 problemas, 7 abacaxi para você descascar no mínimo. Mas pastor é bicho besta. E quando sai 7 problemas, ele fica, saiu da igreja. Ô, meu irmão, tem gente que quando sai, não é perda não, é livramento. É livramento de Deus. Vai para outra jurisdição porque você, não consegui resolver o problema. Tem gente que você não vai conseguir resolver o problema dela por mais que você queira, porque não depende de você. Eu não tenho crise com isso, não. Não tenho. Mas pastor é besta demais. Aí chega a pessoa, mais uma pessoa na igreja. Se prepare. É no mínimo mais 7 problemas chegando. Só que tem uma coisa boa. Não estou dizendo que é ruim isso não. É que se você for um pastor de verdade, você se interessar por essa ovelha, você pode levar elas a superar esses problemas. E aí a história dela pode te ajudar a ajudar outras pessoas. Essa é a perspectiva, amém? Mas problemas sempre vão existir na igreja. Essa história de gente que deixa a igreja porque viu o problema, agora eu creio em Jesus, mas eu não quero saber mais de igreja. Não existe vida fora do corpo. Você nunca vai encontrar por aí, você pode até encontrar por aí um corpo sem membro. Sem um dedo, sem um pé, mas você nunca vai encontrar um membro sem corpo. Passou um pé correndo sozinho ali, repreende que é demônio. Passou uma mão ali se batendo, é família Adams. Não tem, para ter vida tem que estar conectado ao corpo. Por quê? Porque a mesa é para o corpo, a mesa é para os filhos, não é para mim, Joaldo Almeida, é para toda a família de Cristo. Então tem gente que se exclui da igreja, sai, não, porque eu não consegui. Não, queridos, eu sei que tem igreja realmente problemática, eu sei que tem. Tem igreja aí que só Jesus na causa, que é laço mesmo. Mas você não se encaixar em lugar nenhum, tem alguma coisa errada com você. Você é muito bom, melhor que Jesus. O erro já começa aí, que você é bom demais, é melhor que Jesus, porque Jesus nunca saiu da igreja. As 7 cartas da igreja da Ásia são escritas para resolver problema. E sabe como é que Jesus se apresenta para elas? Eu sou aqueles que passei no meio da igreja. Que igreja? Igreja com problema. E aqui em Corinto, a igreja era problemática. Pensa numa igreja laço, era a igreja de Corinto. Até nascer os irmãos brigavam. Eu nunca fui numa ceia onde os irmãos se pegassem, não. Mas aqui, o bicho pegava. Aí no versículo 17, de 1 Coríntios 11, Paulo começa dizendo assim, nisto porém que vou dizer, Paulo está bravo, não vos louvo, não parabenizo vocês não. Porquanto quando vocês se ajuntam, não é para melhor não, é para pior. Pensa que negócio sério. Ele está dizendo assim, quando vocês se ajuntam como igreja, vocês não se ajuntam para melhor não, vocês se ajuntam para pior. Pensa um culto onde você sai pior do que chegou. Era aqui. Eu já fui em culto assim. Que eu não saí pior porque eu sabia filtrar o que eu estava ouvindo. Mas eu ficava com dó de quem não sabia. Eu dizia, meu Deus, põe uma peneira nos ouvidos dos teus filhos para não ouvir isso. Porque era tudo, menos culto. Era show, era bingo, era tudo, menos culto. Era arrecadação de dinheiro exagerada, era tudo, menos culto. Porque antes de tudo ouço, Paulo falando, né? Que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós dissensões, contenda. Se reunia para brigar. E em parte eu creio, Paulo falando. Aí Paulo, né, Paulo tinha uma cabeça muito interessante, né? Paulo, quando fala dos falsos pregadores, lá em Filipenses, Paulo diz assim, alguns pegam Cristo por amor, outros pegam Cristo por vaidade, outros pregam Cristo por ganância. Aí Paulo fala algo interessante lá, ele diz assim, o que importa é que Cristo seja pregado. Quando a gente ouve isso, a gente pensa, que cabeça esse homem tinha?
Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: Cristo, mesmo na boca de um falso profeta, se distingue como Cristo. Algumas pessoas já me perguntaram assim: pastor, por que a pessoa tem a vida toda torta e ela opera sinais, ela prega, pastor, pastor, o homem prega. E aí eu sempre respondo da seguinte maneira: o compromisso de Deus não é com o semeador. O compromisso de Deus é com a semente. Se você pegar a semente boa, uma terra boa, e você colocar na mão de um estuprador, e ele jogar a semente boa na terra boa, nasce. O papel do semeador é só semear. O segredo não está nele, está na semente. E Cristo é a semente do Evangelho. Ele é o primeiro. Então aqui Paulo fala algo interessante. Olha o que ele diz, né? Ele diz: eu estou sabendo que tem contenda aí no meio de vocês, estou sabendo que o bicho está pegando. E até importa. Mas é importante que aconteça isso mesmo. É importante que tenha heresias no meio de vocês. É muito importante que haja. Porque assim a gente vê se manifestar quem são os verdadeiros e quem são os falsos. Aí está escrito. 1 Coríntios 11:19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. É meio que ele está dizendo assim, ó, a gente descobre quem é no calor da coisa, né? É quando a água ferve que a gente descobre quem é quem. É quando o ferro esquenta que a gente descobre quem é quem. Quando está tudo bem, a gente, todo mundo. É necessário que haja. Aí ele diz: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor não, viu? Vocês estão dizendo que é ceia do Senhor. Sabe o que Paulo está afirmando aqui? Que nem toda ceia que tem nome de ceia do Senhor é ceia do Senhor. E aí eu quero fazer uma afirmação baseada nisso. Eu falei das igrejas que às vezes aterroriza. Nem toda igreja que é aberta em nome do Senhor é a igreja do Senhor, não. Aí ele vai dizer por que eles não estão ceando de verdade. Por que deixa de ser? Quando é que deixa de ser a ceia do Senhor? Ele diz: porque comendo cada um, toma antecipadamente sua própria ceia, os gulosos. Detalhe, gente, deixa eu explicar isso aqui para ficar bem claro na mente de vocês. Detalhe, muito importante isso aqui. A ceia deles não era um pedacinho de pão e um copinho desse tamanho, miudinho desse, de suco, não. Era um jantar. Só que tinha alguns que não respeitavam a comunhão. Sabe o que fazia? Comia antecipadamente. Não esperava os irmãos o momento de comer. Aí o que acontece? Em Corinto era uma cidade portuária. Então, os irmãos mais ricos chegavam primeiro. E os mais pobres que trabalhavam chegavam depois. Aí o que acontecia? Ficava com fome. Aí ele vai dizer o texto que a gente falou, né, sobre o vinho. Ele diz: comendo cada um, toma antecipadamente sua própria ceia. Assim um tem fome e outro fica bêbado. Aí Paulo vai lá e desce o cajado. Porventura vocês não têm casa para comer e beber, não? Seus esfomeados. Por que vocês desprezam a igreja de Deus e envergonham? Principalmente os que nada têm. O que ele está dizendo? Os ricos. Quem estava fazendo isso aqui? Eram os ricos. Tinha comida em casa. A ceia, além de ser um momento de comunhão, muitas pessoas naquela época passavam fome. O momento dela comer era no momento da ceia, porque a igreja se reunia todos os dias. Quer que eu vou falar isso para vocês? Eu vou louvar vocês por isso? Não, nisso aí eu não louvo vocês não. Vocês estão me envergonhando. Aí ele vai dizer no versículo 23, como é que se deve ser a ceia. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Detalhe, Paulo não ceiou com o Senhor lá em João 13. Ele poderia dizer aqui, porque eu aprendi com os apóstolos. Não, ele diz: eu recebi de quem? Ou seja, provavelmente na visão que ele conta lá em Coríntios, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, Jesus falou com ele sobre a ceia.
eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. É muito forte porque a traição de Judas aparece aqui, como o dia da ceia. Paulo poderia simplesmente dizer, porque na última ceia que o Senhor fez com os seus, ele tomou o pão. Não ficaria mais bonito? Mas sabe o que eu gosto da Bíblia? É que a Bíblia não esconde os erros que as pessoas cometem. A Bíblia faz questão de deixar registrado até os erros. Seria muito mais fácil a gente admirar mais Davi sem o pecado dele, né? Não, está lá, pecou, errou. Então ele diz, na noite em que o Senhor foi traído, ou seja, ele está dizendo, no dia da ceia teve o quê? Traição. E não foi traição contra alguém que merecia, não. Viu? Foi traição contra alguém que não merecia. Tendo dado graças, pegou o pão, partiu e disse, tomai e comei. Isso é meu corpo que é partido por vós. Façam isso em memória. Em memória aqui não tem a ver com em memória de morte não, tá? Porque eu já vi pessoas pegando esse texto dizendo assim, em memória é porque está morto. Não, Jesus, não é isso, gente. Eu já vi até uma pessoa pregando, a gente não pode mais tomar ceia porque a ceia é em memória. Como Jesus citou, não precisa mais. Aqui. Distorção terrível da palavra. Em memória aqui é se lembrando, recordando de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, ou se lembrando de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem este cálice, vocês vão anunciar a minha morte até que eu venha. Anunciar que o motivo de nós ressuscitarmos é porque ele morreu. Fomos perdoados porque ele morreu. Portanto, qualquer que comer esse pão, e aqui é o texto que os pastores usam para tirar o povo da mesa, e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Tem um peso. Amém? Mas olha o que é que diz aqui. E o pastor examine os irmãos e veja se eles podem ou não comer. Não é? Está assim não? Na sua Bíblia? Pensei que estava. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e se exclua da mesa. Também não está assim não. Examine-se a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não é examine e não coma. Até porque, vamos parar aqui, vamos pensar aqui com a mente Cristo. Você está aqui na ceia, hoje é ceia. Antes da ceia você vai se examinar, amém? Alguém aqui não pecou essa semana? Tem algum santo aqui que não cometeu nenhum erro essa semana? Quem não errou hoje, não cometeu nenhum pecado hoje? Eu era assim, né? Novo convertido é um bicho besta. Eu tinha dia que eu pensava que eu não pecava. Eu dizia, obrigado, Jesus, porque hoje eu não cometi nenhum pecado. Não falei mal de ninguém, não briguei com ninguém, não pensei nada impuro, passei com a mente santa hoje o dia inteiro. Não, esquece isso. Você não é aceito pela sua obediência, você não é aceito pela perfeição, você é aceito pelo sacrifício único do Cordeiro. Então o propósito do examinar-se aqui não é para se excluir. O propósito do examinar-se é se conscientizar para se arrepender. Não é examine-se e não coma. É examine-se e coma. É tipo assim, eu vou cear daqui a pouco, aí daqui a pouco eu briguei com Rose, minha esposa, essa semana. Eu nem pedi perdão para ela ainda. Então aí eu examino, vou lá, amor. Sei que você já me perdoou, né? Mas me perdoa por aquela discussão lá que a gente teve. Ou lembrou de alguém que você ofendeu aqui, não dá tempo de pedir perdão, no coração se arrepende, vou pedir perdão essa semana, tal, mas me perdoa, pai.
Examine-se, arrependa-se e coma. Não vou cear esse mês não, porque esse mês eu me masturbei. Esse mês eu briguei com minha mulher. Esse mês eu discuti no trânsito. Esse mês eu gritei com o funcionário. Esse mês eu nem dei o dízimo esse mês. Não é isso, gente. Não é examine-se e não coma. É examine-se, arrependa-se e coma. Aí eu me lembro de Tinho, né? Pastor Wellington, né? Tomara que o pastor Wellington está no meu Facebook. Tomara que ele não assista essa mensagem. Se assistir, ele sabe que é verdade que eu vou falar. Pastor Wellington, a gente carinhosamente chama de Tinho, né? Amigo de infância, um dos melhores boxeadores da minha cidade. Carreira promissora, né? A gente dizia que ele era o novo Mike Tyson, né? Aí, brigão, valente, bom mesmo, o cara era bom, tinha futuro no boxe. Aí Jesus pegou, levou para ele. Levou Tinho para ele, né? Vou marcar ele, não fez. E aí, tinha uns 3 meses que Tinho tinha se convertido, tá indo, logo quando saiu a Bíblia Pentecostal, quem lembra quando saiu a Bíblia Pentecostal? Ela era desse tamanho assim, gente, na moral, pesadona, né? Tinha um abraçado com a Pentecostal, todo na gravata, indo para a igreja. Aí encontra um cara que ele tinha batido, antes dele ser crente. Quando o cara viu ele com a Bíblia na mão, falou: você agora é crente, né? Então você não vai poder reagir se eu lhe bater. Que a Bíblia diz que se eu te bater, você ainda tem que virar outra face. E aí Tinho tentou argumentar com ele, e de nada, aí ele veio para cima. Quando ele deu, Tinho esquivou e cruzou. Tuf! Foi bater, ele deitar, Tinho foi embora para a igreja. Quando chegou na porta da igreja, lembrou que era ceia. Vixe, voltou lá. Voltou lá e ainda estava só correndo. O cara olhou: velho, me perdoa, que hoje é ceia. Senão não vou poder cear hoje. Tu me perdoa? O cara: não perdoa, não perdoa. Oh, meu Deus. Então, quem me contou foi Antônio, viu? Eu estou entregando porque Antônio vai assistir, né? Tonhão que me contou, Tinho, essa história. Então, mas a história é engraçada, né? E tem isso, gente. As pessoas, elas acham que para participar da ceia, você tem que fazer tudo certinho o mês inteiro. Ninguém vai participar desse jeito. Então, o texto não diz assim: examine-se, pois o homem não coma. Ele diz: examine-se, pois o homem é si mesmo, e assim, coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, ou seja, se não se arrependeu antes de comer, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E essa parte aqui para mim é uma das mais importantes. Quando ele diz não discernindo o corpo do Senhor, ele não está falando do pãozinho, ele está falando do corpo, nós. O que ele está dizendo aqui é o que eu sempre disse aqui, vocês me ouvem falar isso desde que a gente começou: se não respeita, se não ama o irmão, não adianta comer pão e tomar suco, não é ceia. Só é ceia quando ama o irmão e respeita o irmão. Tem gente que tem mais respeito por um pedaço de pão do que pelo irmão que senta do lado dele. Por causa disso, por causa da falta de arrependimento, de respeito e temor ao corpo, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, morreram. Então tem consequências? Tem. Não se arrepender, só isso. Aí ele fala: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, Deus nos julga e nos repreende e nos traz de volta à mesa. Ele não nos exclui da mesa. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação, o juízo. Quantas demais coisas ordená-la isso quando for. Isso é a ceia. Amém? Então, nós vamos ceiar agora, conscientes de algumas verdades. Quais são elas?
a ceia não é nossa, é do Senhor. Segundo, examine-se. Enquanto a gente canta Vida Santa, você se examina. Terceiro, a ceia é um momento de reconhecimento do sacrifício do Cordeiro e de que um dia ele vai voltar para nos buscar. Amém? Então eu quero chamar a Daniela Almeida aqui, e os irmãos que vão servir a ceia. E você que está em casa, os irmãos principalmente da Igreja de Cristo que vão cear conosco, pega aí também o seu pão, o seu cálice, fica aí enquanto a gente canta e a gente vai voltar para poder celebrar a ceia. Vamos cantar aqui Vida Santa, uma canção que a gente sempre canta aqui durante a ceia. Ei, som, 1, 2. Vida santa que a vinda do Senhor aguarda, Deus quer para mim, dia a dia no Espírito sendo saturada, minha alma, meu ser, e abraçar a Cristo assim. Vida de orar sem cessar e de se regozijar na comunhão a sempre vigilante e prudente aqui espero, Jesus, meu Senhor, meu Senhor. Viva a vida da igreja tendo só anelo a Cristo ganhar e buscar crescer em amor. O Espírito não apagar, não desprezar seu falar, na comunhão a Toda igreja, Vida Santa. Vida santa que a vinda do Senhor aguarda, Deus quer para mim, dia a dia do Espírito sendo saturada, minha alma, meu ser, e aprazer a Cristo assim.
vigilante e prudente aqui espero, Jesus meu Senhor, meu Senhor. Vivo a vida da igreja tendo só um anelo, a Cristo ganhar e buscar crescer em amor. O Espírito não apagar, não desprezar seu falar, na comunhão a invocar Glória a Deus. Nós vamos orar pelos elementos desse momento da ceia. E aos irmãos que estão em casa, nossos discípulos queridos da Igreja de Cristo, quero registrar aqui para vocês que preferíamos que todos estivessem aqui. Como a gente sempre faz, na nossa ceia nós almoçamos juntos. E estamos sentindo muita falta desse momento, né? Nesses dias de pandemia, a gente tem sido privado, alguns por cuidado, alguns são da área de risco, então a gente não está tendo a ceia como costumeiramente nós fazemos. Então, antes de nós cearmos, quero registrar aqui que, para mim, é muito importante que quando a gente ceia junto, almoça junto, e vocês fazem falta aqui, fisicamente, nesse momento, mas creio que em casa nós estamos conectados no Senhor, amém? E esse tempo em breve vai passar, e a gente vai fazer não só uma ceia, vai fazer um dia de festa, para a gente passar o dia juntos, em comunhão na presença do Senhor, amém? Senhor, nós queremos te apresentar nessa hora os elementos da ceia. Te apresentamos o pão que representa o teu corpo, que foi moído por nós. A tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Agora nós queremos te apresentar esse pão, que representa esse corpo, que é o teu corpo, que somos nós. O corpo que foi moído por amor a nós, o corpo que nos garante cura. Por isso, se alguém está enfermo, ao comer esse pão, seja curado plenamente, em nome de Jesus. E nós queremos te apresentar também o cálice da nova aliança. Nós temos uma aliança de sangue contigo, Jesus. Foi o Senhor quem fez essa aliança. E nessa aliança de sangue, nós queremos reconhecer mais um dia de que nós queremos te honrar. Honrar o teu sangue. Nós apresentamos a ti o cálice e vamos participar do pão e do cálice conscientes da nossa responsabilidade como igreja do Senhor. De que o nosso papel não é excluir pessoas, Senhor, mas é ser ministros da reconciliação. Abençoa cada um que está em casa agora, os meus irmãos, sejam eles daqui da nossa congregação ou de outras igrejas que resolveram ceiar conosco nesse dia. E eu oro especificamente para que eles possam viver um tempo de comunhão e plenitude na sua presença, em nome de Jesus. Coma do pão, em seguida beba do cálice. E agradeça ao Senhor pelo sacrifício dele. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, pela tua oferta, pela tua entrega. Obrigado porque o Senhor foi até o fim, o Senhor não desistiu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem
o poder de mudar todas as coisas. Queremos nos render a Ti, Senhor, dizendo que sem o Teu sacrifício nós estaríamos condenados, nós estaríamos mortos. E é o Teu sacrifício que nos dá direito, que nos dá acesso. Obrigado pelo Teu perdão, obrigado pela Tua graça. Em nome de Jesus, aleluia. Vamos dar um aplauso a Jesus. Ele vive! Ele está vivo! Ele ressuscitou! Aleluia! Ao que vive honra e glória, Jesus! Aleluia! Glória a Deus. Solta um beijo para ele. Aleluia! Você que está em casa, que Deus te abençoe grandemente. Compartilhe essa palavra. Nós vamos subi-la ao YouTube. Se você ouviu, lembrou de alguém, compartilha, porque vai ser benção. Daqui a pouquinho está chegando aí para os que estão em nossas listas de transmissão para receber completo. Um beijo no coração de todos. Uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de livramento, uma semana de cura e milagre na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia.